Caros telespectadores, eu sou o jornalista Alexandre. E eu sou o jornalista Cauê. E o assunto de hoje é Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 e 1945, foi consequência direta de diversas causas e motivos que, de uma forma geral, podem ser resumidas em 4 pontos principais. Uma primeira observação. É importante lembrar que não existem motivos específicos que causaram a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o que causou uma guerra foi todo o contexto em que a Europa se encontrava, num período conhecido por entre guerras, e é num período que existem diversas causas e motivos. A Europa passou por grandes transformações após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, de 1919, por exemplo, fez a Alemanha ceder territórios. Isso foi um fator que a Alemanha, motivado pelo revanchismo, invadiu outras nações ainda mais tarde. O Tratado de Versalhes foi um dos principais fatores que influenciaram o continente de revanchismo alemão. As punições sobre a Alemanha resumiram o país em crises, desemprego, pobreza e fome. A Alemanha, Itália e Japão compartilhavam os mesmos interesses e mantinham aspectos políticos muito semelhantes. Isso influenciou na criação do eixo Berlim, Roma e Tóquio, em 1940, após o início da Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar como começou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começa quando a Alemanha invade a Polônia e sofre declarações de guerra da França e Reino Unido. No dia 1º de nove de 1939, a Alemanha ocupa a Polônia através de um pacto com a Rússia. No dia 1º de nove de 1939, é iniciada a Segunda Guerra Mundial. No dia 3 de nove de 1939, a França e Reino Unido declaram guerra contra a Alemanha. No dia 17 de nove de 1939, a Rússia ocupa a Polônia através de um pacto com a Alemanha. Observação. A declaração de guerra da França e Reino Unido foi feita no dia 3 de setembro de 1939, mas foi no dia 1º de setembro que ficou marcado como a data inicial da guerra. Já sabemos que a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia e sofreu declarações de guerra do Reino Unido e da França. Após os ingleses e os franceses declararem guerra contra os alemães, o clima de tensão na Europa e no mundo aumentou. Agora vamos ao Brasil. Como o Brasil ficou logo no primeiro mês da Segunda Guerra Mundial? Logo no primeiro mês da Segunda Guerra Mundial, o Brasil declarou neutralidade. E, em 1943, por diversos fatores, o Brasil acabou declarando guerra ao eixo. Iniciou suas campanhas militares na Itália em 1944. A Guerra de Mentira. Alguém sabe o que foi a Guerra de Mentira? Se não, vai aprender agora. A Guerra de Mentira foi um período da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha realizou diversas campanhas, invadindo e ocupando vários países. Essa guerra tem o nome de Guerra de Mentira, pois não houve grandes conflitos, né? Não teve aquele conflito de grande proporção. Alemanha, Itália e Japão compartilhavam o mesmo interesse político. Isso influenciou a criação do eixo Berlim, Roma e Tóquio em 1940, que deu origem às potências do eixo. É importante lembrar que até 1941 a União Soviética apoiava as potências do eixo. Os soviéticos só mudaram de lado porque a Alemanha invadiu a União Soviética. Agora vamos às observações.
A Itália fascista foi criada em 1941, em resposta à rendição do Reino da Itália. Países ocupados. O que é países ocupados? Significa os países que eram fantoches do eixo. O que eram países livres? Países livres significa os países que possuíam alguma resistência contra as ocupações. As potências do eixo preto, em sua expansão máxima entre 1942 e 1943. O desembarque da Normandia e a União Soviética pelo leste da Europa desestabilizaram muito a Alemanha, que naquele ano, em 1944, já estava bem enfraquecida na guerra. O Império do Japão, em suas expansões máximas, entre 1942 e 1943. A rendição da Alemanha ocorreu em 7 de maio de 1945. A Operação Tempestade de Agosto resultou na ocupação de territórios do Império do Japão, entre eles a Coreia. Por causa dessas operações, que a Coreia já foi dividida em Norte e Sul. O ministro Mamoru, ex-ministro das Relações Exteriores, do Japão, assinou a rendição japonesa em 2 de setembro de 1945. Apesar dos diversos desentendimentos, Japão e Estados Unidos mantêm uma relação amigável e diplomática, de imensa parceria e apoio. Agora a gente vai falar sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. O contexto em que estava inserido é a forma como foi conduzida, fizeram da Segunda Guerra Mundial um fato decisivo para o futuro da humanidade. Entre as principais consequências dessa guerra estão a queda do nazismo e fascismo e os primeiros passos para aquilo que mais tarde se tornariam a Guerra Fria. Durante a guerra, 1939 e 1945, milhões de mortos e feridos militantes e civis. 1939 e 1945, avanços tecnológicos e científicos. 1945, queda e derrota do nazismo e fascismo. Após o fim da guerra, 1945, criação da ONU, 1945, presente, substituindo a Liga das Nações. 1945, Guerra Fria, 1945 e 1991. Consequências para o Brasil, 1941 e 1944. Navios brasileiros são atacados pelos alemães. 1942, Brasil entra na guerra contra a Alemanha e seus aliados. 1943 e 1944, brasileiros desembarcam e lutam na Itália e vencem. 1945, fim da Era Vegas, 1930 e 1945, no Brasil. Então é isso, caros telespectadores. Encerra aqui mais uma matéria do jornal O Informante. E não podem se esquecer de usar máscara e passar álcool em gel. E evitem aglomerações. Fiquem com Deus.